Evolution. Crescimento, amadurecimento, evolução. Pode levar um tempo, umas pancadas e umas boas cabeçadas contra a parede. Dar de cara com a vida, mas você consegue. Essa não é uma fase da sua vida, é um movimento constante, permanente, desde seu primeiro passo. Não se preocupe, eu não estou falando só de você aí me ouvindo, mas da humanidade. Assim é com todos nós. E sempre foi e será também no futuro. É sobre isso que Syndicate se trata. Imagine um mundo em que a evolução de nossa tecnologia chegou a tal ponto em que, ao nos fundir com ela, temos acesso livre às informações, qualquer instante, qualquer lugar, sobre tudo e todos. Podemos controlar as pessoas e os objetos ao nosso redor, manipulá-las com o poder da nossa mente, digo, chip. É aí que começa o problema, quando o chip se torna você. As barreiras entre o automatizado e a individualidade ruem. Quando os valores humanos são substituídos por um padrão imposto pelo sistema. Quando o homem, mesmo realizando as ações, não passa de uma simples marionete. Foi isso que aconteceu aqui em Syndicate. Corporações e indústrias se tornaram mais importantes que os governos, e o capital mais importante do que as pessoas, excluindo totalmente aqueles que não seguiam um padrão, elitizando o conhecimento que na realidade deve ser algo de posse comum a todos. O resultado só podia ser um sistema colapsado por uma guerra mundial, silenciosa, fria como uma máquina. Uma coisa que difere bastante a história de Syndicate com Deus Ex, onde algo semelhante ocorre, se dá através de implantes mais complexos e intrusivos, e isso é por escolha da pessoa. Gradativamente, os implantes, as modificações, que seriam um diferencial pelo qual elas optaram, acabam por se tornar o padrão. Algo estético, egocêntrico, megalomaníaco. Exigência da sociedade. O efeito causado por esses implantes, apesar de previstos, são devastadores. As pessoas sem eles se veem excluídas aqui também, ou por falta de acesso econômico, ou por escolha. Aquelas que utilizaram dos implantes acabam por descobrir que para o uso deles devem usar uma droga caríssima, controlada por aqueles que estão no poder, e ainda por cima a racionam. É isso que você quer que aconteça com você? Com o YouTube? Com o mundo? Ora, o que tem isso a ver? Você não vê que isso já está acontecendo? Analise o cenário dos games. Quase estagnado em repetições infinitas dos mesmos títulos, dando continuidades às séries, sem nada inovar, sem criatividade para criar algo diferente. Aqueles que pouco se diferem rapidamente crescem, fazem sucesso, e aqui acontece justamente o que eu falei, ou são engolidos por uma empresa maior, tendo seu formato adaptado de acordo às finalidades comerciais, enlatado para consumo da massa e, é claro, racionado. DLC, DLC, mais DLC. Agora veja o reflexo disso no YouTube, não é diferente. Ou as pessoas seguem o mesmo padrão, usando o mesmo jogo, fazendo as mesmas coisas, buscando o mesmo tipo de destaque que aquela pessoa, acreditando na falsa ilusão da fama de uma subcelebridade do YouTube, como se ela realmente fosse um gamer ou uma pessoa de nível superior a ela, que sua palavra fosse a última em qualquer assunto. Isso não funciona diferente dos implantes de Deus Ex, Syndicates e suas corporações. As consequências não são diferentes. A voz daqueles que não seguem o padrão são oprimidas. Aqueles que buscam fazer diferente ou somem no limbo do esquecimento ou de alguma forma crescem, se destacam, explodem. E isso é resultado de uma vontade inerente de cada um de nós em busca de algo diferente. Pois afinal a gente não é igual, nenhum de nós, e o YouTube não deve seguir normas, padrões. Todos nós temos necessidades diferentes, gostos diferentes. Concordamos e discordamos a respeito de diversos assuntos, sobre todos os assuntos. E o que eu estou fazendo? Eu estou tentando fazer minha parte.
Afinal, já faz muito tempo desde que pessoas com conhecimento e sabedoria alertaram as outras de que as suas ideias e sonhos eram as únicas armas que poderiam e que deveriam ser utilizadas em uma revolução. Elas fomentaram o crescimento dessas pessoas ao seu redor, amadureceram as ideias nelas, construindo um grupo ao redor de si, evoluindo consigo o sistema todo e o povo, fortificando ele. Mas nada disso pode sobreviver sem a massa, a vontade coletiva. E o engraçado é quando essa mesma massa, que é a maior beneficiada com a mudança, de alguma forma se vê traída. A mesma massa que tem o desejo por algo diferente é manipulada pelas forças maiores, pelo sistema, pelo padrão. Ela teme ser excluída, ridicularizada pela sua ideia e pelas suas vontades, de se expor nesse sentido. Preferem ceder ao sistema, se acomodam e passam a apontar o dedo ou até mesmo uma arma, justamente contra aqueles que elas admiravam. Isso tende a acontecer. As pessoas não costumam ver bem mudanças, muito menos aquelas que dizem respeito a elas. Acho que foi isso que o Eric, que talvez vocês conheçam por MX Digan, quis dizer em um dos seus vídeos. Tá aqui no link, se você não conferiu. Fazendo das palavras dele as minhas, eu cito: Oi, meu nome é Hayar, e esse é o meu canal do YouTube. Eu acho que as pessoas ficam frustradas quando entram no meu canal e não veem algo sobre jogos e dizem: Ei, Hayar, você tem que postar isso, ou aquilo outro. E a resposta é não, eu não tenho que postar nada. Esse canal não é sobre games ou videogame, ele é sobre mim, as minhas ideias, as minhas vontades. Eu vou trazer dicas, eu vou trazer tutoriais de jogos, análises, sim, mas as coisas que eu disser aqui vão refletir mais a minha opinião. Então, se você está inscrito porque quer ouvir a minha opinião e gosta da minha pessoa, saiba que eu adoro você. E talvez seja por isso que nos últimos vídeos eu não transparecesse tanta alegria. Mas se tem uma coisa que eu gosto é de ajudar as pessoas. O Eric tá certo. Eu sempre tentei deixar isso claro pra vocês. Joguei limpo desde o início, e isso é uma coisa que vocês vão ver bastante pelo meu canal e através dos meus projetos. Afinal, quando você tem como objetivo evoluir até certo ponto, ou realizar certo feito, isso se torna um sonho. E quando um sonho se torna realidade, e mais que isso, uma forma de vida, não só a sua, mas a de muitos ao seu redor, isso é lindo. E até mesmo a beleza de um jogo passa batido no meio dessa jogada. Outra coisa que Syndicate trabalha bem é o choque das ideias, a luta de poderes, e como se um se aproveitando de conhecimento alheio pudesse crescer mais do que o outro. Mas precisa ser assim? É nesse mundo mesmo que vivemos, onde nada mais importa a não ser nós mesmos e sermos melhores de acordo com os valores que nos são implantados? Eu já falei disso com vocês, lembram? Como aquele camponês comum de uma aldeia pobre e com um passado desconhecido que se descobre um herói com poderes incríveis e o destino de salvar o mundo, matar dragões. Que esse herói habita no interior de cada um de vocês e ele é real, e que aqui no YouTube isso se faz verdade. E que eu já falei também a respeito de um cara chamado Atini, que começou um projeto a respeito dessa união entre youtubers de uma forma que todos pudéssemos crescer juntos. Que assim, dessa forma, as nossas vozes e nossos vídeos se fizessem ser ouvidos? Pois é sobre isso que se trata o YouTube, se fazer ouvir, sobre as ideias. E que ideias vocês têm? Quais você quer disseminar? Que mudança você quer ver na sua realidade? Na sua sociedade? Eu espero que você pense como eu nesse ponto de coração. Por isso eu faço esses vídeos. O que eu acho válido de ser compartilhado. Vídeos como esse, projetos como esse e das pessoas como eu citei e citei ao longo de toda a trajetória do canal. E hoje eu posso dizer que consegui evoluir meu canal a esse ponto, a ponto de fazer parte desse grupo. E mais ainda, é com muito prazer que eu anuncio a vocês hoje que o canal Hayar Together to the Top, que eu, Hayar, faço parte da rede Atini Wings, do grupo do Atini. E que não só o Together to the Top será um braço independente e único no projeto como já é, mas ainda com potencial de ir mais além. Você quer ter uma ideia do que isso significa? Esse aqui é o site do Atini. Aqui a minha live stream será passada junto da dele e de muitos outros,
como por exemplo Nine Day, Yogcast, The Odd One, Hotshot GG, Total Biscuit, Swift e outros canais ainda. Pra quem conhece o YouTube lá de fora sabe do que eu tô falando. E que toda a renda que é gerada através desse site e das live streams, ela é doada a instituições de caridade e apoio a comunidades carentes. Tudo isso é feito de forma aberta e que vocês podem acompanhar e inclusive contribuir. E tem diversas formas de contribuir com a sociedade e através desse projeto. Uma delas, e a que eu mais quero de vocês, que nós queremos de vocês, será a sua opinião, com o seu trabalho, com a sua palavra, com o seu vídeo mostrando ela. E ele não vai passar despercebido, não vai ser deixado de lado, esquecido, obliterado pelos maiores. Não precisa seguir nenhuma fórmula, o que importa é que você faça parte dessa mudança. Como isso? Aonde isso? Isso é o Together to the Top Brasil. Esse é o projeto que vocês tanto ouviram falar e que eu tive trabalhando com toda a equipe aqui no Brasil. O Edu, o Felipe, o Thiago, a Paula e ainda com o apoio do pessoal lá da gringa. O projeto que me pôs aonde eu estou hoje. O projeto que é a razão de eu estar aqui hoje. Essa é a razão de eu lhe trazer esses dois jogaços. Para dizer para vocês que não devem seguir uma forma em seus vídeos. Utilizar de implementos já utilizados pelos demais para fazer o seu. Por acreditar que isso fará o de vocês melhor, porque eles são melhores. Seja você mesmo e deixe o seu canal falar por você. E deixe que nós vamos garantir que você será ouvido. Conheçam o Together to the Top Brasil e não olhem para ele como um canal comunitário, de caridade ou de divulgação. Ele é muito mais. Esse pode ser o nosso futuro, o seu futuro. Ainda há tempo. Desliguem seus chips, libertem-se da alienação, da mesmice, desliguem as televisões, façam parte dessa revolução. Não seja massa de manobra. Exponha sua opinião, compartilhe, produza, crie, inove. Vem comigo. Vamos todos juntos ao topo. Pois juntos fazemos um YouTube mais forte. Um Brasil mais forte.